Eu gostaria de falar aos irmãos nesta noite sobre uma passagem que está na primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 23. Paulo ele diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A ideia central é entender o significado de pregar Cristo crucificado e como essa mensagem transcende a razão humana para se tornar a chave da salvação e da vida. Vamos orar? Pai Santo, a Tua palavra foi lida, mas eu preciso, com toda humildade, eu preciso do Teu Espírito Santo para me iluminar, para me ajudar a transmitir a Tua palavra e que ela possa achar lugar nos corações que a irão ouvir. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por que falar sobre o Cristo crucificado? Segundo a tradição, hoje é o domingo chamado Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos retrata aquela entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Mas o interessante também que retrata a angústia de Jesus ao se referir a Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aqueles que a ti são enviados. Queria eu te abraçar como a galinha abraça os seus pintinhos, mas você não quis. E a tua casa vai ficar deserta, porque você não viu, você não enxergou a sua visitação. A cruz de Cristo é o centro do Evangelho. No entanto, quando o apóstolo Paulo pregava o Cristo crucificado, Jesus crucificado, muitos o viam como escândalo ou como loucura. A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo crucificado numa cruz, por mais simples que pareça, ela contém sabedoria de Deus e poder de Deus. Quando nós olhamos para o texto, nós lemos que o Cristo que nós pregamos é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Qual é a reação, de uma forma geral, do mundo a respeito da cruz? Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. Eu vou ler esse texto algumas vezes. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado,
o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Isso quer dizer, todo aquele que não pertencia à nação judaica, todo aquele que não era nascido como judeu, era considerado gentil. Fosse grego, fosse romano, nós, para a nação judaica, somos considerados gentios. E diante disso tem umas certas normas que os judeus se impuseram. Por exemplo, um judeu não senta na mesma mesa comigo. Ele não come junto comigo. Isso ele faz porque faz parte da sua tradição, da sua lei. Mas para os que foram chamados, versículo 24, tanto judeus como ímpios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por que Cristo é escândalo para os judeus? Porque para os judeus, o Messias, essa é a palavra Cristo em hebraico, o Messias esperado seria um grande líder. Na verdade, um grande líder militar, aquele que viria com poder para derrotar o Império Romano e para dar todo o poder para Israel, e Israel, a partir disso, dominaria completamente o mundo. Mas um Cristo que vem e vai para a cruz, isso era um escândalo para o judeu. Isso era uma afronta, o Messias crucificado. Era algo impensável. Para eles, a cruz era um símbolo de maldição. A cruz desafiava as expectativas religiosas e culturais de sua época. Jesus não veio como os judeus esperavam. Ele veio como um ser humano simples, um homem comum, embora sendo Deus, um homem de compaixão, um homem que olhava para o próximo, um homem que não negava o bem a ninguém. A cruz desafiava as expectativas religiosas e culturais da época. Jesus não veio, como eu disse, como os judeus esperavam, mas como o Salvador, que traria a verdadeira liberdade. Não uma liberdade política, mas uma liberdade espiritual. Mas os judeus queriam um grande líder político, um grande guerreiro, mas Jesus contrariou essa expectativa dos judeus. Na carta
aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para os judeus, ser crucificado era uma maldição. Então, eles não poderiam admitir que o Messias, que aquele libertador que viesse, pudesse ser crucificado. Mas nós sabemos muito bem porque Jesus obedeceu à voz do Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque ele veio para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas e nos conduzir para o império da luz. Ele veio nos tirar da perdição para nos levar à salvação. Ele veio nos tirar do inferno para vivermos a vida eterna. E a vida eterna com Ele, com o Pai. O Cristo crucificado é loucura para os gentios. Naquela época, o que predominava lá eram os gregos e os romanos. E os gregos e os romanos, eles valorizavam muito a sabedoria humana. Aristóteles, Platão, Sócrates, eles faziam até uma assembleia para discutir ideias. Quando aparecia uma ideia nova, eles se reuniam e iam discutir essa ideia. Eles acreditavam nos seus deuses, que seus deuses, eles eram bons e perversos. Mas um Cristo na cruz, um Cristo pregado na cruz, isso é loucura. Alguém que diz que veio salvar o que se havia perdido, alguém que diz que veio para salvar-nos de todos os pecados e morre crucificado numa cruz. Isso é loucura. Os nossos deuses não são assim. Os nossos deuses, quando Zeus fica com raiva, ele manda um raio lá de cima, sobre a terra. Essa era a mentalidade greco-romana. E os feitos heróicos, isso os gregos e os romanos, eles amavam. Mas a ideia de um Deus que se humilha até a morte, e morte na cruz, parecia absurda e sem sentido.
A cruz não era visto como símbolo de poder, mas a cruz era vista como símbolo de fraqueza, de fracasso. Ele fracassou, por isso ele está crucificado. Mas foi exatamente ali na cruz, crucificado, sentindo dores, sentindo desamparo. Foi ali que ele disse: está consumado. A redenção, a salvação, a reconciliação do ser humano com Deus está feita, está completa. A cruz vai contra a sabedoria humana. E mesmo nos dias de hoje, a cruz vai contra a sabedoria humana, porque a sabedoria humana busca poder, a sabedoria humana busca riqueza, a sabedoria humana busca status, a sabedoria humana busca estrelismo, a sabedoria humana busca influência, mas a cruz nos ensina que a verdadeira força está na humildade de reconhecer que você é pecador, que você carece da graça e da misericórdia de Deus, e isso Deus levou Jesus até a cruz numa demonstração de amor, e amor incondicional. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinha, não. É porque Deus te amou. Ele te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não viva nas trevas, mas receba de graça a vida eterna. Segundo ponto é a sabedoria de Deus e o poder de Deus na cruz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas, para os que foram chamados, tanto gentios, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. A cruz, meus amados, é o meio pelo qual Deus manifestou o seu poder de uma forma inesperada. Era necessário um sacrifício. Não havia um ser humano sobre a face da terra capaz de assumir isso, de assumir essa posição, de se colocar no lugar do homem, de se colocar no lugar do ser humano, ao ponto de morrer na cruz. Se um homem fosse levado até a cruz, a não ser Jesus, ele morreria pelos seus próprios pecados.
e não salvaria ninguém, muito menos a si mesmo. Precisaria, sim, um homem que viesse do céu, encarnasse e cumprisse toda a lei no meu lugar, no seu lugar, e que levasse sobre ele todos os nossos pecados, seja passado, seja presente, seja futuro. A morte foi horrenda, a morte foi muito dolorida. E eu não estou dizendo aqui para falar tadinho de Jesus, não. Jesus sabia que ele tinha que passar por tudo isso. Se ele quisesse salvar a humanidade, se ele quisesse tirar a humanidade do poder do mal, ele teria que dar a sua própria vida. E foi isso que ele fez. Eu mereço e merecia a morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual. O afastamento eterno de Deus. Lançado no Hades. Ou na Geena, como alguns colocam, como inferno. Mas Jesus, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele morreu por mim. Ele, na cruz, declarou, aqui fazendo um parênteses, você não precisa morrer mais. Você não precisa ficar mais separado de Deus. Eu te reconciliei com o Pai. Você agora tem paz com Deus. E você tem a esperança da glória divina, do momento que você vai passar toda a eternidade com Deus. O poder de Deus não se manifesta como o mundo espera, mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando aceitamos essa verdade, somos chamados a viver uma vida como Ele viveu. Buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, embora sejamos falhos, procurando agradar a Deus. Cristo, na cruz, é a sabedoria de Deus. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 24. A sabedoria de Deus na cruz
é incompreensível aos olhos humanos. Quando você olha para a cruz, você fala assim, não é possível que Jesus fez isso por mim. Mas Jesus fez isso por nós. Deus escolheu não sacrificar a mim, mas Deus escolheu sacrificar a morte de seu Filho para a reconciliação de todo homem consigo mesmo. A cruz é o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram de maneira perfeita. A sabedoria de Deus não é medida pela lógica humana. A cruz revela que o amor e o perdão de Deus não têm limite, mesmo diante da maior ofensa, que é o pecado humano. Em terceiro lugar, e último, Jesus Cristo crucificado é o centro da mensagem cristã. A pregação cristã não é baseada em filosofia, não é baseada em ideias, não é baseada em moralismo. A pregação cristã é centrada na mensagem de Jesus Cristo, este crucificado. A obra da cruz é a única mensagem que salva. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a única mensagem que nos salva, que nos liberta, que nos transforma, que nos aproxima de Deus, que nos leva para um novo estilo de vida, que faz de nós novas criaturas e faz com que todo o nosso passado passou, foi embora, foi apagado por Deus, foi destruído por Deus. Miqueias, ele vai dizer que Deus lançou nas maiores profundezas dos mares. Existe no mar uma lacuna que o ser humano ainda não chegou lá, tá? Por causa da pressão que é exercida sobre o ser humano. O irmão viu, os irmãos viram um pequeno tipo submarino que foi descendo e morreu todo mundo. Por quê? Porque a pressão atmosférica em cima da água e a água com a sua pressão não dá. Até o momento, o ser humano não consegue chegar. E para encerrar, irmãos, o mundo pode, quando eu digo mundo, as pessoas podem buscar respostas em muitos lugares, em muitas filosofias, em muitas seitas, mas é apenas através de Cristo na cruz
que encontramos a verdadeira solução para os nossos problemas espirituais e problemas existenciais. Texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Eu já estava empolando tudo. Porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. A mensagem da cruz, embora considerada uma loucura ou um escândalo por muitos, ou até mesmo pouco caso, é o meio pelo qual Deus oferece a salvação. Não há outro caminho para a reconciliação com Deus além de Jesus Cristo crucificado. A cruz nos ensina a verdadeira natureza de Deus, que é amor e perdão. Jesus se entregou por nós, por nossos pecados, e somente por meio dele podemos ser reconciliados com Deus e ter a vida eterna. A vida eterna. É um desligar aqui e um ligar com o céu. Não devemos ter medo disso. A cruz e ter a vida eterna. O texto que eu peguei relacionado é carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho. Esse Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para salvar todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai. Que Deus nos abençoe.